de Frente. Olá, senhoras e senhores, para você que curte monarquia, para você que curte democracia, aqui é Ricardo Ventura, esse é o Linha de Frente. Aqui nós debatemos política, comportamento e o que mais anarquizar nas redes sociais. Eu estou aqui em ritmo de Natal, que essa touquinha ridícula que o Roma fez eu usar, vou tirar agora, porque eu não gostei dessa touquinha e eu já quero começar com uma... minúscula. Exato. Com charme. E eu quero começar já com uma provocação. Vocês assistiam o Jô Soares? Muito. Nossa, mas aí vocês estão tirando com a minha cara. Você assistia o Jô Soares? Não, né? Desde a época do SBT. Você assistia o Jô Soares? Claro. Você lembra do Vivo o Gordo e Abaixo o Regime? Sim. Que personagem que você gostava, Serrão? Ah, de todos. Jô Soares era uma peça rara. Sabe Eu quantos? me divertia muito com o Capitão Gay. Que aquilo era uma quebra de paradigma. Capitão Muito Gay. bom, era muito bom. E você sabe que ele teve mais de 300 personagens. Negão, qual que era o seu personagem preferido? O meu também era o Capitão Gay também. Acho que era o mais engraçado. Tinha uma que chamava Bo Francineide, lembra? Que ela fala assim... Ah, eu lembro da Francineide. que ela atuava com aquela atriz pequenininha, uma senhorinha... Isso. Que eu não vou me lembrar o nome dela agora. Que ela falava assim, ai gente, pensar que eu saí de dentro dela. Era muito bom. Eu gostava do Reizinho. Você lembra do Reizinho? Não, lembro Ele falava, demais. sois rei. Nesse solo que eu piso, nesse povo que eu amo. Aí ele trocava, nesse Sois povo rei. que eu amo. Não, nesse povo que eu piso, nesse solo que eu amo. Então, isso me lembrou, sabe o quê? Gilmar Mendes. Por que Gilmar Mendes, o Serrão, o STF, quer dizer, o Lula... Cuidado com a sua comparação. Não, calma. Lá estão os blindados. Não tem problema nenhum. Estamos aqui, primeiro, fazendo uma metáfora. O Lula tava lá, não vou dar. O Lira tá assim, olha, eu consigo 150 votos, eu quero tal ministério. Aí o Gilmar Mendes falou assim, ó, esquece tudo, quem manda aqui sou eu. E agora... Vou dar-lhe uma canetada aqui. A PEC da inflação, ou melhor, a PEC do Bolsa Família, ou a PEC do coração. Não, a PEC da transação. Cada um chama o que quer, né? Ela vai virando a PEC do final do mundo, a PEC kamikaze pra... A PEC do coração. Do amor. Do amor. Do amor. A PEC do Bolsa Família. E aí, como é que vocês viram isso daí? Como é que vocês viram essa situação de Gilmar Mendes chegar e falar assim, ó, quem manda agora aqui sou eu, não quero saber de Congresso, não quero saber de Lula, o que eu decidi é a grana pro Bolsa Família vai ficar fora do teto, vamos estourar o teto e tá tudo bem. Raposa velha. Se fosse a primeira vez, estava tranquilo, né? Mas a gente já vem de um longo tempo em que... Para que a gente tem Congresso? A gente tem um Congresso caríssimo, que agora até acabou de aumentar o seu próprio salário. Discutiram 3, 4 dias. Quanto será que custa um dia de trabalho do nosso Congresso? Já parou para fazer essa conta? Juntar todo mundo, juntar todos os congressistas que estão ali, segurança, a moça da faxina, a secretária, os assessores, o cara que faz o café. Quanto custa o dia de cada um deles? Eles falaram sobre essa matéria por pelo menos uns 4, 5 dias, se não me falha a memória. Aí, nada se resolveu, chegou Gilmar e de uma só resolveu. Na verdade, o que o Lula fez foi dar um chapéu em Arthur Lira. Foi desse jeito, ele driblou o Arthur Lira, só que ele ainda não está totalmente confirmado, porque ainda tem que passar pelo plenário, mas a gente já sabe no que vai dar. O problema não é só o Bolsa Família, é bom deixar isso muito claro, porque o pessoal anti-horário, que é como eu gosto de chamar o pessoal de esquerda, eles vendem como se fosse a PEC do Bolsa Família e sem essa PEC o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar. Se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, ele também estaria brigando para poder continuar a pagar os 600 reais. O problema é o que vem a mais disso daí. Apesar dela estar sendo vendida como a PEC do Bolsa Família, o gasto com o Bolsa Família é bem menor do que o que vai sobrar desse dinheiro que o governo, o próximo governo, vai tentar aplicar em novas obras, com aquele pensamento de vamos investir em obras, porque investindo em obras a gente vai ter as pessoas trabalhando e o dinheiro circulando. E a gente já viu o que aconteceu antigamente. Essa não é uma receita nova. É sempre bom deixar isso muito claro. O novo governo não está chegando com uma receita nova, não está chegando com ideias novas. Muito pelo contrário, ele está literalmente pegando as suas ideias que deram erradas no passado e tentando colocar elas agora com um novo nome. Exatamente, com um novo nome. Em fevereiro, se eu não me engano, né, Serrão me corrige se eu estiver errado, vai para o plenário do STF para poder julgar essa matéria direito.
mas por enquanto o Lula tem um fôlego e Arthur Lira começa a se tremer. Pois é, eu queria passar aqui pro Roma, porque é o seguinte, me parece que essa semana já a gente grava na quarta-feira, apesar que amanhã é Natal. Não sei se vocês sabem, amanhã é Natal. Amanhã é Natal. Daqui a pouquinho o Papai Noel já vai... Exatamente, daqui a pouquinho. Já dá pra ouvir. Estou ouvindo o Papai Noel e suas renas. A rena do nariz vermelho está por aqui. Vindo no DeLorean. Mas, essa semana, na quarta-feira, já foram votados 2 vezes. Né? Já teve a votação por 2 sessões ali, porque você tem que votar 2 vezes quando é uma PEC, né? Porque você vai mudar ali a lei toda. Só que em 2016 o Congresso criou justamente esse teto de gastos para que nenhum criminoso que sentasse ali na cadeira do presidente não jogaria a economia no lixo, prejudicando justamente os mais pobres. Então, o que aconteceu? Tipo, em 2016 era interessante, 2017 foi aplicado, passou-se todos esses governos, Temer e do Bolsonaro, segurando o teto de gastos, justamente para não gerar inflação, dívidas públicas e tudo mais, até porque a nossa dívida, se não me engano, está em quase 80% do PIB. Ou seja, o que significa isso? Nós temos um endividamento, o Estado deve, o governo deve, 80% do que gera na economia, ou seja, aquilo que o produto interno bruto, ou seja, que o país produz, todo mundo, desde a dona tia que faz bolo, o carro, os serviços, as exportações, somando tudo, a gente já tem uma dívida de 80%. Para que não acontecesse justamente com os nossos vizinhos, que muitos deles já estouraram, né? Muitos países têm mais do que a própria capacidade de produção de riqueza. O que mudou, então, o Roma? Nada mudou. Mas o que mudou para que agora as pessoas falam assim, não, tá tudo bem, vamos estourar o teto. O Gilmar fala, vamos estourar o teto. Sabe o que acontece? O Congresso fala, vamos estourar o teto. É o que a gente está falando. Aqui, a gente já falou disso aqui, o Negão também falou. O DeLorean deu uma volta e voltamos no tempo. O Lula voltou com tudo e voltou com tudo com força total e com a raiva dobrada. E com a quadrilha completa. E com a quadrilha completa, né? A carreta furacão, como o pessoal costuma dizer aqui na Jovem Pan. O Gilmar Mendes passou aí 2022 caladinho ali de coadjuvante do Xandão, de repente apareceu para protagonizar esse triste episódio. Mas a gente tem que pensar muito bem, a gente tem que prestar atenção numa figura que pouca gente está falando. Aparece bastante, mas a gente fala pouco, que é o Randolph. O Randolph, aquela miniatura histérica que foi eleito aí com 300 mil votos. É tipo um pincher. Exatamente. O Randolph está conseguindo tudo o que ele quer. Partidinho nanico, assim como ele, né? Partidinho nanico está conseguindo tudo que ele quer. Aliás, o partido da Marina, né? Que foi, se eu não me engano, foi a Marina que montou isso daí, que só aparece de vez em quando. E ele está conseguindo tudo que ele quer. Ele vai lá, pede, STF faz. Se restava alguma dúvida de que o Congresso não tinha mais papel nenhum, agora o Gilmar Mendes assinou embaixo e fez acontecer. Foi um sinal claro de apoio ao Lula, um sinal claro, só não vê quem não quer, e só não vê quem não quer, que é o Lula que está mandando em tudo, como eu disse no comecinho. Voltou com força total, voltou trazendo um passado triste, voltou trazendo velhas figuras tristes, medonhas, que estão trazendo para o Brasil tudo que vivemos ali, antes da Dilma ter sido impeachmentada. Sabe o que é pior? É que a gente está vendo o Congresso caladinho, Senado caladinho, toma lá da cá, olha, como o Ventura citou no começo ali, te dou 150 votos aqui e você troca para mim ali, toma isso, pega aquilo, uma celeridade danada para votar as coisas, no final de ano, ó, tá todo mundo assim, correndo para aprovar PEC para isso e para aquilo, e vai sair, amigo. Teve até gente trabalhando no domingo, né? Exatamente, e vai sair. Vai sair. Não se engane, porque o Lula nem assumiu, nem subiu rampa, nem nada, e já está mandando e desmandando da pior maneira possível. Serrão, os deputados estão dizendo que com essa manobra o Gilmar Mendes fechou o Congresso. Né? O Jordi falou, olha, o Gilmar Mendes fechou o Congresso. Você acha que daqui para frente vai ser assim que o Brasil vai ser governado? Olha... Saudações, meus amigos do Linha de Frente. Vamos lembrar de um detalhe muito importante, né? O Brasil, há muito tempo,
tem sido vítima de um fenômeno esquisito do ponto de vista institucional: o desequilíbrio da relação entre os poderes. Há bastante tempo, principalmente nesse governo Jair Bolsonaro, a gente tem uma predominância do chamado Poder Judiciário sobre o Executivo e o Legislativo. Fenômeno que recebe aí o apelido de juristocracia. Só que juristocracia é um regime que não existe, porque os juízes, os magistrados, os ministros não foram eleitos para representar o povo. Representantes do povo são o Executivo e o Legislativo. Então, essa já é uma distorção. Esse voto do ministro Gilmar Mendes apenas consagrou o fato de que quem está mandando no Brasil há muito tempo é o Poder Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal. E tudo claramente alinhado com Lula. Vocês se lembram da campanha? O que dizia o presidente Lula sobre o teto de gastos? Ele dizia que esse teto de gastos tem que ser mexido, que ele iria mexer no teto de gastos. O Lula não falou mentira nenhuma, ele deixou claro para todo mundo: vou mexer no teto de gastos. Caramba, o cara é tão bom, mas tão bom, que ele conseguiu mexer antes de assumir. Isso é genial. E olha só, pega lá, o Gilmar Mendes fez um parecer de 27 páginas para tirar o Bolsa Família daquela PEC do teto de gastos, né? E num desses trechos ele fala algo que foi repetido por Lula durante a campanha. Olha o que escreveu Gilmar Mendes, está aqui, ó. A instituição de normas de boa governança fiscal, orçamentária e financeira não pode ser concebida como um fim em si mesmo. Muito pelo contrário, os recursos financeiros existem para fazer frente às inúmeras despesas que decorrem dos direitos fundamentais preconizados pela Constituição. Ou seja, justifica-se aqui a tese de que você pode mexer até na regra constitucional se for conveniente gastar mais. Só que essa questão de orçamento é muito séria, porque o orçamento, o que é o orçamento no Brasil? É uma peça de ficção. O orçamento o governo planeja um orçamento, o parlamento vota esse orçamento, mas o orçamento é o ovo na barriga da galinha. Você não tem a garantia de que aquele dinheiro ali será efetivamente arrecadado para ser gasto. Por acaso, ano que vem, até essa conta vai bater um pouquinho próxima, mas se houver uma crise econômica, se houver uma debacle aí, se as pessoas não aguentarem pagar, o cidadão não aguentar pagar tanto imposto como está previsto vir aí no novo governo. Então, não vai faltar orçamento, vai faltar dinheiro. Então não adianta estar na lei que diz que pode pagar ou que aprovou se você não tiver o dinheiro efetivo para pagar. Então, Duda, olha que interessante. O Serrão até parece que ele leu aqui a minha pauta, porque eu disse assim, um juiz ele não ganha votos do povo para ser um executor, ou seja, para gerir o dinheiro do povo. Ele recebe aquela nomeação simplesmente para manter a Constituição em vigência. Isso, para cumprir a lei, né? É para isso que você... Ele tem que ficar sentado praticamente inerte e ser provocado para dizer, eu acho que essa lei não está sendo cumprida. Deixa eu ver o que diz a Constituição, né? Então o juiz, ele somente dá a palavra dele quando ele é provocado. Mas aqui no Brasil tem uma malandragem. O nosso Supremo ele está sendo provocado o tempo todo por um partido político, Exato. Um ou dois. Então essa é a malandragem. A juristocracia, ela conseguiu subjugar até a atividade política. E aí está fazendo política, que é indevido. Ele é provocado. Exato. E aceitando tudo. Exato. E aceita tudo. Aceita tudo. Randolph chegou lá, olha, tem um pedido aqui. Opa, vem cá, Randolph, vamos ver aqui. Não, assina, beleza. Aí Randolph ficou nervoso. Encosta lá. Não, assina aqui. Calma, Randolph, beleza. não se estresse. Randolph não gostou de determinado negócio. Ô, doutor, vem cá. E consegue... Só um adendo, essa decisão do Gilmar Mendes, ela foi baseada em quê? Num pedido do Rede Sustentabilidade. Então não foi o Gilmar que tirou da cabeça dele. Né? E aí eu pergunto para Duda. Duda, além disso, né, quando a gente vê isso acontecendo e o teto sendo estourado justamente com essa moldura de... O Lula falava muito assim, o pobre não pode ficar fora do orçamento. Ele falava muito isso. O pobre não pode ficar fora do orçamento. A gente não pode deixar o pobre. Ou seja,
eles jogam com as palavras de uma maneira muito interessante, que parece assim, é isso mesmo, vai gastar com os pobres, que isso é importante. Ótimo, legal, mas da onde tirar esse dinheiro? Você não acha que isso é extremamente populista? E mais ainda, será que as pessoas, a Dona Maria, preta, pobre, periférica, vai entender isso? Vai nada. Tem muitos problemas em torno dessa questão, tem alguns pontos aqui que eu gostaria de ressaltar. A gente vive num presidencialismo, né? A gente vive numa república e esse sistema de 3 poderes que a gente segue, ele é um sistema muito antigo e ele é um sistema adotado pela maioria das repúblicas. República essa que é o sistema mais passível de corrupção que tem. Certo? É o sistema mais problemático que tem. Mas, enfim, nós vivemos esse sistema e essa divisão de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, ela surge com Montesquieu lá no século XVIII. Então, é um modelo antigo. Tá? É um modelo antigo que ele foi criado para que o poder todo não se concentrasse na mão de uma pessoa só, que seria o monarca na época. Porque o monarca é corruptível, ele vai agir em benefício próprio, isso é ruim, a gente tem que evitar isso. Então o que a gente vai fazer? Vamos fatiar o poder em 3, para que tenham mais pessoas envolvidas no processo. Certo? Então é daí que vem. Só que aqui no Brasil, essa história de fatiar o poder em 3 já acabou há muito tempo, né? O poder não está mais dividido em 3. A isonomia entre os 3 poderes, ela acabou alguns anos atrás, quando o STF começou a legislar, quando o STF começou a julgar pessoas sem foro privilegiado e coisas do tipo. Aí, hoje em dia, a situação que a gente tem é juízes que não foram eleitos, certo? Porque nenhum deles nunca recebeu nenhum voto. Nenhum voto. Estão passando por cima de todos os parlamentares eleitos. Só que a democracia consiste no quê? Na população votar para eleger os seus representantes. Já que não dá para você enfiar 200 milhões de pessoas dentro de uma Câmara, essas 200 milhões de pessoas elegem os seus representantes para ser representado por um número menor de pessoas, certo? Só que quem está mandando no Brasil não recebeu nenhum voto. Então não tem como dizer que a gente vive numa democracia. Não tem como dizer que a gente vive numa democracia. Justamente quem diz que está defendendo a democracia é quem está indo contra o principal princípio dela. Então é uma situação muito engraçada. Aí durante o período de eleição, a gente viu o tempo inteiro o Lula dizendo exatamente tudo que ele ia fazer. Ele não teve o trabalho de esconder. Quem tentou dar uma mascarada foi o consórcio midiático, foram os eleitores, os Faria Lulers. Essa galera tentou dizer que ele seria mais moderado, né? Mas assim, falta de aviso não foi, né? Agora, o Ciro também avisou, né? Sim. O Ciro também avisou. Todo mundo avisou. O Ciro falou, olha, vai vir com raiva. E aí, eles entram nessa do joguinho de palavras, né? Que o Ventura usou, que o Ventura citou. Porque qual que era a desculpa pra furar o teto? Não, porque é o Bolsa Família. A gente vai furar o teto porque a gente precisa, que é o Auxílio Brasil, né? Mas que o Lula já deixou bem claro que vai voltar e com o geraria entre 60 e 70 bilhões. Sim. E não 200 bilhões. Mas essa era a desculpinha. Era a desculpinha que eles deram. Aí a gente pode falar ainda mais de jogo de palavra se você for considerar que eles vão fazer questão de mudar o nome do programa. Sendo que quem levou o programa a R$600 foi o Bolsonaro, mas eles vão voltar com o nome do programa antigo deles. Então tem mais um joguinho de palavras aí. Um programa antigo deles que às vezes pagava 80 conto pra pessoa. Mas a gente chegou nisso porque eles queriam colocar o Bolsa Família ali. Era o que eles falavam. Aí veio o Gilmar Mendes, que não foi eleito por ninguém, que não devia legislar nem nada, e numa canetada fala, não, pode deixar de fora. Ah, mas a gente já aprovou por causa do Bolsa Família, não tem problema. Usa pra outra coisa. Bolsa Família pode ficar por fora, depois vocês pegam lá. Mais uma grana. Como é que eles falam? É fundo emergencial? É alguma coisa assim, né? Extraordinário. É extraordinário. Eles disseram que eles vão pegar do fundo extraordinário agora. Então, assim, é bizarra a situação que a gente tá. É bizarra. Negão, nós já vimos crimes, punições, julgamentos sendo criados sem uma lei que antes fosse prevista. Ou seja, normalmente não existe crime se não existe uma lei prevista. Mas a gente já viu, né, crimes e punições, julgamentos sendo criados sem uma lei que os estabelecesse. Nós já vimos a interferência no executivo. Lembra quando fizeram a nomeação dos gestores lá da chefe da Polícia Federal? Ela falou, não, esse não pode. Não, esse aqui também não. Já vimos leis sendo criadas para as eleições, fora do prazo. Até a censura, né? Olha, vamos deixar aqui a censura. Eu sou contra a censura, mas nesse caso não. Até onde
na sua cabecinha lustrosa e bonita de ébano, nós vamos poder chegar com esse caminhar dessa carreta? Muito mais longe. Eu vou até responder a pergunta que você fez para a Duda também. Como que isso vai chegar na Dona Maria, preta, pobre, mãe solo, na periferia e todos os outros que moram na periferia? Esse é onde está o maior perigo, o maior queijo dessa ratoeira, está em cima desse pedaço. Esses R$600, você pode apostar que eles vão virar 700, 800 daqui a pouco tempo. Da mesma forma que você pode apostar que esses 150 que cada filho vai ter, cada família que vai receber o auxílio, cada filho vai valer 150, pode apostar que talvez suba para 200. Então, que é um perigo também. Então parece uma coisa muito boa, não parece? A princípio, olha o tamanho desse queijo na ratoeira. Em 6 meses é uma maravilha. Nossa, é maravilha. Só tem um probleminha, pessoal. O dinheiro vem de algum lugar. Isso. O dinheiro, o governo, por mais que o governo tente pintar para você, não, a gente podia pagar o que está sendo pago hoje usando só 70, 80 bilhões, mas não, a gente precisa de 160 porque a gente quer abranger muito mais, porque a gente quer ajudar os pobres, porque esse país vai ser feliz de novo, e biriri, bororó, como eles adoram falar assim pra você, o amor venceu. Só que o grande problema é o seguinte, quem tem fome tem pressa. E quem não tem fome, mas está naquele aperto de, quando dá, pagar as contas com 5, 6 dias de atraso, essa pessoa também tem pressa. E essa pessoa está tão preocupada em colocar o almoço no prato, está tão preocupada em colocar a janta no prato, que ela acaba não vendo o tamanho da ratoeira, ela só está vendo o queijo. Infelizmente, essa é a maior parte da população brasileira. É a mesma parte que eu sempre cito, que nos tempos passados olhava aquelas obras faraônicas sendo construídas e falava assim, poxa, meu pai não precisa mais ir para São Paulo trabalhar. Por quê? Porque agora ele está trabalhando aqui na cidade, na transposição do Rio São Francisco, que está sendo feita igual a cara deles, mas pelo menos o meu pai está aqui. Então você não via o desvio. Essas são as mesmas pessoas que também não viram os desvios nos caminhões-pipa, na hora de encher as cisternas, que não se perguntaram da onde está vindo esse dinheiro das cisternas. Por quê? Porque você faltava água. Então, como é que você vai ter a preocupação de saber se o contrato da cisterna foi feito direito, se a licitação em cima dos caminhões-pipa foram feitos direito? Esse é aí onde está o grande problema. Por quê? Porque quando você começa a distribuir esse dinheiro, certo? Sem critério nenhum, como a gente já viu como era o Bolsa Família. Para você entender como o Bolsonaro conseguiu passar o Bolsa Família de 70, 80 conto para 600, foi muito simples. Bastou o Paulo Guedes olhar assim, a equipe dele e falar assim, peraí, nego, você aqui você não precisa receber. Nem você, nem você, nem você, nem você. Como assim? Você é rico, cara. Por que você está recebendo isso? Não, ele fez... Ele cruzou, negão. A primeira coisa que ele fez foi cruzar o CPF com o imposto de renda. E com quem tinha carro, tinha moto e tudo mais. Ele já assim, peraí, você tem carro, você tem imposto de renda... E você está recebendo Bolsa Família? Exatamente. Não, tinha gente rica recebendo o Bolsa Família. Era só cruzar. Ele só pegou isso e falou assim, tá bom, vamos riscar você, e aí vem você pra cá, você que tá precisando, vem você. Pra você ver como um pouco de boa vontade resolve. Você acha que esse novo governo vai fazer isso? Se veio dele a ideia. Eu já fui o cara que condenava o Bolsa Família. Eu fui ver que isso era firmeza, que esses programas eram firmeza, quando eu vi duas coisas. A pandemia. A pandemia provou que esses programas são necessários. Então, é importante eles fomentam, porque a pessoa que recebe um Bolsa Família, ela não guarda numa offshore. Ela vai literalmente gastar, ela vai torrar aquele, ela não vai investir aquele dinheiro, ela não vai parar numa renda fixa. Ela vai gastar. Mas o problema é a ratoeira, não é o queijo. É a ratoeira. Vamos fazer, eu quero trazer para você, o Román, mas antes vamos ensinar de forma didática essa ratoeira. Olha que interessante. Forma didática, câmera aberta, porque agora vai ser muito interessante. Nós somos produtores de caneca, beleza? Beleza. Então todo mundo aqui vai botar uma canequinha para frente. Opa. Aqui, Então nós temos 4 canecas. Esse país, chamado Linha de Frente, produziu 4 canecas. Então vamos fazer de conta que essas 4 canecas é toda a produção que o Linha de Frente, o Brasil, né, o Linha de Frente produz. Para cada caneca vale um dinheiro. Põe um dinheiro aí. Cada caneca vale um dinheiro. Opa. Esse um dinheiro, põe aí, põe o dinheiro. Põe o dinheiro. Então olha que interessante. Cada caneca produzida vale um dinheiro. Olha que interessante. Se eu fomento a produção, se eu fomento um país forte e eu produzo mais canecas,
que vai acontecer? Antes, cada caneca valia um dinheiro, não valia? Valia. Só que agora na mesa tem 5 canecas. Para dividir por 4 dinheiros. Ou seja, cada caneca vai valer menos de um dinheiro. Todo mundo vai tirar um pedacinho para fazer essa daqui. Agora, vamos fazer o contrário. Em vez de aumentar a produção, em vez de aumentar o mercado, em vez de eu fazer a coisa ficar pujante, eu simplesmente jogo dinheiro no mercado. Aí eu jogo mais um dinheiro ali, mais um dinheiro. O que eles estão fazendo? O que vai acontecer agora? Quantas canecas tem na mesa? 4. Quanto que vale cada caneca? 2 dinheiros agora. Pois é. Ou seja, antes a caneca valia 1 dinheiro. Se eu jogo dinheiro no mercado com a mesma produção, as canecas vão valer mais dinheiro. Você precisa de mais dinheiro para comprar a caneca. Antes você comprava uma caneca com dinheiro. Agora você precisa de 2 dinheiros para comprar a caneca. No fim das contas... Então é isso que é a ratoeira. Quanto mais dinheiro você joga, mais inflação vai ter. Agora, se você não fura o teto e consegue, através de produção, de arrecadação de impostos, você, como aconteceu, de baixar os impostos e a produção aumentou, você vai ter a sua caneca valendo muito mais. É lógico. Olha que interessante. É só você ver no mercado. Entra no mercado próximo, entra no mercado, os dias que você vai ver as coisas mais caras no mercado. Dia 5 e dia 20. Por quê? Porque o dono do mercado, ele sabe que aquele é o momento que o pessoal acabou de ganhar o seu salário, o seu vale, ele vai aumentar um pouco as coisas para poder ter um pouco de lucro a mais. Quando ele sabe que o pessoal, o movimento do mercado está baixo, porque está fora desse dia 5 e dia 20, o preço tende a cair. Por quê? Porque ele precisa fomentar fomentar. O pessoal sempre... Fomentar. O pessoal sempre fala que eu falei errado essa palavra. O dono do mercado tende a baixar um pouco os preços e criar promoções para que você entre. Isso. É o mesmo esquema. Só que aí tudo isso que está acontecendo, no fim das contas, as pessoas, a dona Maria, preta, pobre, periférica, que você tanto fala, ela vai estar pagando para receber. É isso aí. Ela vai chegar no mercado, a comida vai estar mais cara. Só que ela vai estar recebendo 600, 700 reais. É isso aí. É isso que vai acontecer. Ou seja, quanto mais dinheiro você fura o teto, mais a mercadoria, ou seja, a caneca, você vai precisar de mais papelzinho, você vai precisar de mais dinheiro para comprar ela. O Roma tá desesperado para falar. Não, é só para complementar. Quando você vai no mercado lá e você vê o preço do limão, o mercado hoje, se você for na época do limão, na safra do limão, tem muito limão no mercado, o preço é baixinho. Você compra limão a rodo lá e faz uma baita limonada na sua casa durante um mês. Se você for hoje no mercado, tá 7, 8, 12 reais. Por quê? Diminuiu a produção, tá fora da safra. Entendeu? Tá fora da safra. É bem isso. Exatamente. E tem uma outra malandragem, Diga lá, Serrão. Nessa ratoeira não tem queijo, tem picanha. E aí, para pagar a picanha, olha, nós vamos aumentar o imposto, vamos criar um imposto, um IOFzinho sobre o Pix, por exemplo, vai dar um bom dinheiro. Vamos criar um novo imposto de novo, aumenta a tarifa do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. ICMS. Vamos aumentar o imposto sobre exportações de produtos do agronegócio, que a gente tira dinheiro dali. Né? Vamos pegar as empresas que já estão cheias de problema e vamos botar a justiça, a área trabalhista, para cobrar dessas empresas o que elas não pagaram, sonegaram, ficaram devendo. Vamos arrancar dinheiro de quem produz para financiar a picanha. Seja, e aquele negócio assim, quem produz a caneca. Porque quem produz a caneca e joga essa caneca no mercado faz justamente o dinheiro valer mais. Isso. Quando eu jogo dinheiro e não aumento a quantidade de caneca, eu vou precisar de mais dinheiros. Né? Exatamente. E aí, sabe o que é interessante, Serrão, para juntar com o que você acabou de explicar? As pessoas falam assim, mas eu não pago imposto, não tô nem aí. Eu não pago ICMS, eu não tenho... Só que o problema é o seguinte, quando você compra arroz e feijão, aquele custo, vai estar o custo do ICMS mais alto, do diesel mais alto, do dólar mais alto, da inflação. As pessoas não se ligam. Ninguém sonega imposto no Brasil. Ninguém sonega. Por quê? Porque você que compra arroz, feijão, narguile, tênis, pega ônibus, cerveja, você paga em média 50%. Detalhe, agora não der ou seja, chamar o VAR aqui para um detalhe, né? Ninguém, não, cara pálida. Quem pode pagar por uma grande consultoria tributária? Isso aí. Esse aí paga muito pouco. Exatamente. Agora, o que ele está falando aqui? O pobre, o consumidor normal, todo mundo paga direto. Aqui no Brasil tem uma vergonha chamada Imposto de Renda da Pessoa
física, é imposto sobre o salário. Isso é uma canalice total, uma injustiça tributária total. E, no entanto, tem gente que aplaude isso. Isso é uma vergonha. Isso aí, a atividade trabalhista jamais poderia ser taxada. Trabalhar é uma honra. Isso aí é você dizer que é melhor, então, vamos fazer aí, promover a vagabundagem, vamos dar a picanha, vamos dar o queijinho para a ratoeira e aí ali é isento de imposto. Aí você fica, aqui não paga imposto, então eu prefiro receber a picanha e o queijinho em vez de eu trabalhar. E aí entendeu ficam pessoas cada vez mais escravas do sistema. Isso. E aí eles conseguem eleitor para eles. O jogo porque a pessoa fica ali presa dependendo deles o tempo todo. Por isso que é populismo, por isso que é tão perigoso. Eu tô me lembrando da novela O Bem Amado, do Dias Gomes. Acho que era o Dias Gomes. Perfeito, isso. Lembra da novela? Quem é? A Duda não vai nem saber o que é. O grande Odorico Paraguaçu. Era Odorico Paraguaçu. Sabe o que é mais legal? Que tinha o Dirceu Borboleta, façam aí as associações. Você vai fazer. E tinha o Zeca Diabo que mandava e desmandava. Isso. Não era isso? Era. E ele fazia Tinha a história do cemitério, que via. Que ele queria inaugurar o cemitério, ninguém morria na cidade. Ninguém morria na cidade. Gente, Tinha o Nezinho do Jeg, pois né? É. Que quando ele estava sóbrio, Viva Odorico! Tomava um goró, morra Odorico! Ladrão! Gente, é profético isso, foi profético. Não, e pior que junto disso tudo, eles aumentaram o salário deles agora, né? Foi. É, sim. Cara, deles e de todos. não dá pra entender, cara. Poder executivo, Então, a festa, Tribunal de Contas. A galera que fala de taxar grande fortuna, aí, de que a novo. burguesia é do mal. Que a burguesia do mal. Então, só que eles aumentaram. Eles vão ganhar até, acho que 2023, 50 mil. Uma graninha boa. Tá em 30 e pouco, vai pra 40 e pouco e vai chegar em 49. Escalonado. 49 mil. Isso para um congresso que pra gente custa 17, E você viu a comparação bilhões. que um deputado fez? Ele falou assim, pra quem é um gari, pra um gari é muito. Mas para um jogador de futebol... Eu que sou miserável. Alguém devia ter falado para ele. Primeiro, jogador de futebol não é funcionário público. Pra quem tem BMW... primeiro, Não é a primeira vez. E segundo... Ele produz o dinheiro que ele ganha por meio de patrocínio. E segundo, ele não é funcionário público. Sabe qual é a média? Olha, vocês vão se assustar agora, hein? Duda, você vai se assustar. Faz cara de susto. É assim mesmo. Sabe qual é a média de um salário de jogador de futebol profissional aqui no Brasil? Registrado como jogador de futebol? 15 mil. 15 mil? Você tem ideia? Fala aí. Não, é muito pouco. Não, muito baixo. Uns 20 mil. 20 mil? Abaixo disso. Não Quanto, chega a Gil? 10. Você, Roma. Não passa de 2 mil. 2 salários mínimos. Não passa de... A média do jogador de futebol profissional É que quando de fala, 2 salários quando mínimos. fala de jogador de futebol, eles Eles só pensam no imaginam Neymar. esse. É uma só elite. vê o Neymar, grande, São Paulo. Uma elite, uma minoria muito pequena. Mas muito, que não chega a 1%. Então, falar de jogador de futebol, ele acha que todo jogador de futebol ganha milhões e milhões. Então, mas lá no Congresso só tem Neymar, né? Só tem Messi, Neymar. Todo mundo é Neymar Mbappé, né? Pô, mas não tem? A gente vai ter agora um grande economista, não vai? Na pasta da economia? Vai. Fernando Haddad? Que estudou 2 Pra meses de fazenda, né? economia. Vai Olha, vai para a fazenda. E nós temos um outro grande elemento que vai para o BNDES, vai tomar conta de 160 bilhões. Mercadante. Mercadante. Agora, vamos lá, tem uma A Dilma lógica, está né? sendo prometida para foi ajeitado numa lógica. para Petrobras. Ela que comprou Passadina por 1,3 bilhão de dólares. Como é a ruivinha de Passadina? Mas, Ricardo, tem uma lógica. Mas eu não Veja, sei, eu não sabia, eu só assinei, eu não li, eu só assinei. Olha que beleza. Agora deixa eu fazer uma discussão que não está nem na pauta, hein? Mas está dentro do auxílio... É Auxílio Brasil, que agora mudou de nome Agora é para... Bolsa Família. Agora Bolsa vai voltar Família. a ser Bolsa Família. Vamos fazer a Bolsa Família, que o amor venceu. Isso. Você sabe que antes... Depois os meninos vão pegar a bolsa. Você sabe que uma funcionária minha que tinha família no Nordeste, ela disse o seguinte, Ricardo, na época, para cada filho que nascia, dava R$800. Sim. Você sabe o que a galera fazia? Tinha muito filho. Comprava uma vaca. Catava os R$800 e comprava uma vaquinha. Por quê? Porque virava uma renda. E a criança comia bolacha de terra, torrão de terra, usava a roupa do irmão, aqueles R$800 era para... Então, quando você fala em 150, o Negão está falando em 200, será que a gente já não vai estimular, justamente nessas regiões mais pobres, mais paupérrimas, em ver isso? Porque assim,
essa mesma funcionária, ela ganhava no Nordeste, quando ela veio trabalhar comigo, meio salário. Para mim é que vai ser. Aí eu falei para ela, mas aí eu falei assim para ela, mas como é que você aceitava? Ela falou assim, mas era o que tinha. Eu trabalhava por meio salário. Agora imagina, R$600. O marido mais R$600, já dá 1.200, não é isso? É. Se tiver 4 filhos, mais R$600. R$1.800. Trabalhar para quê? Você entendeu? Exatamente. Então, isso que me assusta. A gente tem um problema seríssimo que é fome não espera, barriga roncando não espera. Eu acho que você ter o tratado social, você ter planos sociais é importante, mas ele tem que ter uma fiscalização muito importante para que isso já não vire justamente uma criação de pobres e dependentes do Estado. Até porque com o Bolsa Família, se você arranjasse um emprego, você perdia o Bolsa Família. Você perdia o benefício se você começasse a trabalhar. O Bolsonaro mudou isso. O Bolsonaro mudou isso com o Auxílio Brasil. Você estava recebendo o auxílio. Você arranjou um emprego, leva um certo tempo até você se estabilizar no seu emprego para você parar de receber o auxílio. Quem garante que o Lula não vai fazer isso de novo? Não vai voltar de vez aos moldes antigos? E se a pessoa começar a trabalhar, ela vai perder o benefício. E com o benefício no valor que eles prometem que vai custar, aí sim que as pessoas não vão trabalhar mesmo. Agora Porque se você vai perder o benefício, você vai no que é mais seguro para você. Eu já vejo que o perigo não está nem no fato da oferta, de você vai ter 200 conto, se tiver outro filho e tal. Meu medo não é nem isso. Meu medo é o seguinte, quando você cria um programa de auxílio sem criar o que a Duda acabou de falar, assim, que são as suas obrigações, vamos dizer assim, né, para você poder ter um futuro melhor, sei lá, colocar a criança na escola, rola algumas obrigações, e você tenta aumentar esse leque, você tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. E você vai tirar esse dinheiro aumentando o imposto, você vai tirar esse dinheiro cobrando mais das próprias pessoas que estão recebendo, o que faz com que a nossa economia fique ruim. E a nossa economia ficando ruim, o governo automaticamente tem que aumentar os juros. Aumentando os juros, o que muitos empresários vão fazer? Ao invés dele falar assim, cara, eu estou a fim de aumentar a minha empresa, estou vendo no horizonte que dá para aumentar a minha empresa. Quando ele olha esse cenário, ele fala assim, não, vou dar uma segurada agora e esse dinheiro que eu tinha para aumentar a minha empresa, eu vou colocar numa Selic, vai. É isso aí, põe no Tesouro Direto, como a gente falou várias vezes aqui. Para ficar parado lá, eu vou colocar esse dinheiro, porque não adianta para ele guardar esse dinheiro, como muita gente acha, que ele tem um cofre na casa dele. Não vale a pena ter esse cofre aí, fica caro ter o cofre. Entendeu? Porque o dinheiro vai desvalorizar nesse cofre. É mais lucro ele colocar numa Selic. Conforme as pessoas não estão progredindo em suas empresas, o governo é obrigado a aumentar esses juros, porque ele já fez a promessa aqui do programa social. E é o ciclo da destruição, né, Negão? Exatamente, porque a gente já viu. Isso é o mais maluco. Mas aí, agora você entendeu. Agora você entendeu porque que os banqueiros fizeram L. Exato. Porque você vai deixar o dinheiro no banco vendendo. Eu contei isso várias vezes. Em vez do cara da padaria abrir mais uma padaria, ou contratar mais gente, ou o cara da indústria, ou o cara da loja de sapato, ele vai falar, opa, o negócio tá estranho, vou pegar esse dinheiro, vou botar aplicado, não perco, ganho jurinhos e tô despreocupado. Não tem um sindicato no meu cangote, não tem um imposto no meu cangote, não tem um ICMS no meu cangote, não tem um monte de coisa no meu cangote. Se trocar de funcionários, próximos serão mais baratos. Exatamente. Porque você tem muita mão de obra e pouco emprego. Agora, entendeu? Deixa eu trazer outra provocação aqui, ó. Um pouco de história, Romulo. Boa. Ventura também é cultura. Muito bom. Olha que interessante. Faz tempo que você quer usar essa. Ventura faz tempo. Ele tá guardando. Você já ouviu falar em Roland Freisler? Não. Roland Freisler? Não. Então, Roland Freisler era um cara tão maluco que até o Hitler tinha medo dele. Pra você ter uma ideia. Então esse era doido mesmo. O Roland Freisler, ele fez carreira na Alemanha, ele era um advogado e ele defendia os companheiros. Então, como o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista, eles eram muito rebeldes, eles quebravam as coisas, eles faziam manifestações violentas, faziam greves e tudo mais, e toda hora tinha aqui alguém para defendê-los. E esse cara ia lá e começou a defender eles. E ele foi crescendo, virou um jurista e tudo mais. Só que o Hitler, ele tinha medo, ele falava assim, ele é imprevisível
E ele é muito maluco. A gente não sabe o que vai sair da cabeça dele. E não trouxeram ele para a cúpula mais próxima do Hitler, mas ele foi o juiz do Tribunal do Povo. Você sabe o que era o Tribunal do Povo? O Tribunal do Povo era o seguinte: quando não só judeus, mas qualquer pessoa alemã que era contra o partido, ele simplesmente olhava para ele e falava assim: o senhor está cometendo um crime. Qual é o crime? Eu acho que é um crime e o senhor está cometendo crime. E acabou. E aí levava ele fazia a dirigência, ele fazia a investigação, ele presidia, ele condenava e ele muitas vezes executava. Pô, ainda bem que isso só acontece no nazismo. Nem de longe imaginar que isso poderia acontecer graças aqui no a Brasil Deus. hoje. E você sabe que teve uma vez que, e quando as pessoas interpelavam ele, e eles faziam uma sacanagem, porque era assim, os próprios alemães, que muitos tentaram matar o Hitler, tem gente que não sabe disso, que os próprios alemães, a Operação Valkyria, tentou matar o Hitler. E ele falou, opa, peraí, sabe quantas pessoas ele executou? Por conta de 7.000 pessoas. Nossa. Ele prendia, às vezes só porque estava numa conversinha de WhatsApp. Às vezes não tinha nada. De WhatsApp. Não, aí vão falar assim, estou fazendo uma metáfora, gente. Era tipo assim, só porque você morava do lado do cara, você fala assim, não, peraí, você vai sentar aqui na minha frente. Aí ele botava roupas velhas na pessoa, maiores, sem cinto, pro cara ficar com aquela coisa meio assim, tipo pegando aqui, soltando ali. Teve uma vez que ele catou o Código Penal, e jogou na cabeça do cara. O cara começou, não, mas no código tal, o senhor não pode fazer isso. Ele jogou na cabeça do cara e falou assim, eu não preciso de Código Penal. Quem manda aqui para prender e julgar sou eu. Agora, dito isso, não tem relação nenhuma. É só para... Né? Só uma metáfora. Só uma metáfora. Só um contexto histórico. Só uma metáfora histórica. Na entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Flávio Dino diz que quem está pedindo ajuda às Forças Armadas, inclusive em quartéis, deve ser preso. E aí, Serrão, como é que a gente fica? O Cacique Sererê foi preso, o pastor Fabiano Oliveira foi preso. E detalhe, ninguém deu uma carta black, né, negão? Não. Porque ele é negão. Ou seja, o pastor negão foi preso e eu não vi nenhuma entidade Mas falando... ele não é da rapaziada. O índio foi preso. O índio foi preso, Ninguém falou nada. ninguém falou nada. Ele não é parte. O Tom Cruise não apareceu. Não, Tom Cruise não, como é o... Falou um ar. O Leonardo DiCaprio não falou O nada. Mark Ruffalo não tá quietinho. Mas não tá o cara era negão, bicho. O cara era negão, o pastor era Mas ele negão. não era parça. Mas E aí? qual é a Não é parça? novidade? Qual é a novidade que vem por aí no Brasil da repressão? Olha só, aqui a juristocracia age dentro da lei. O Brasil que tem milhões de leis. E o Congresso Nacional Brasileiro aprovou uma legislação muito linda. Inclusive, os bolsonaristas votaram também nessa porcaria, que foi a Lei do Estado Democrático de Direito, que substituiu a famigerada, tão criticada Lei de Segurança Nacional. E essa nova Lei do Estado de Direito, ela fez várias inclusões no Código Penal. Então, deixa eu avisar, você que está aí na porta de quartel, assim que o presidente, o novo comandante em chefe das Forças Armadas tomar posse, ele vai mandar os generais tirarem você de lá. Os generais, com certeza, vão cumprir a ordem. E isso, Lula cumpre dois objetivos. Primeiro, ele subjuga os generais e, segundo, ele bota os militares contra o povo e o povo contra os militares. Mas olha, para prender você, tem uma regra já aprovada, é a lei. Atenção, vou dizer a lei. Título 9 do Código Penal Brasileiro dos Crimes contra a Paz Política. Isso foi incluído, hein? Olha só, Ave Maria. incitação ao crime, artigo 286. Incitar publicamente a prática de crime. E já que crime é relativo... A pena, não, aqui não é relativo, aqui é absoluto. Detenção de 3 a 6 meses ou multa. E aqui diz... incorre na mesma pena quem incita publicamente a animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis
ou a sociedade. Está lá, isso foi incluído pela Lei 14.197 de agora. Que específico, né? Nem parece que foi feito de propósito. Deu o parlamento brasileiro, os bolsonaristas deixaram essa porcaria ser aprovada. A base do governo Bolsonaro, comeu mosca, deixou isso ser aprovado. Isso agora vai ser usado no governo Lula. Tudo é na lei, contra o povo. Então, você que está aí no quartel, na porta de quartel, manifestando-se democraticamente, exercendo sua cidadania de maneira legítima, se prepare, você pode ser preso dentro da lei. É uma tristeza. Mas, Roma, olha que interessante. Só que, assim, como disse bem o Serrão, as pessoas estão lá conversando, tentando achar uma solução, sanando as suas dúvidas, que eu já passei lá várias vezes. As pessoas elas querem ser ouvidas. Isso. Por que elas falam SOS, Forças Armadas? Porque os deputados viraram as costas, os senadores viraram as costas, os juristas viraram as costas, a OAB virou as costas. Porque eles querem assim, a gente tem dúvidas desde da apuração, da eleição, mas lá não pode ter dúvida. Mas as pessoas têm, é o povo que está tendo. Eles querem respostas que não estão sendo dadas. É tipo, cala a boca e não amola, perdeu o mané. Outra, as pessoas estão reclamando, por exemplo, por que o cacique foi preso? Por que o pastor foi preso sem um julgamento? É isso que as pessoas estão reclamando. Ah, mas alguém levantou a plaquinha dizendo, como é que é? Intervenção militar. Tá bom, então aquela pessoa que levantou aquela plaquinha fala, amigão, você não pode levantar essa plaquinha. Mas quem levantou a plaquinha incorre nesse crime. Pois é. Tá incitando o povo agora, contra as Forças Armadas ou elas contra as autoridades. Agora, se a pessoa pedir um ato democrático, um ato constitucional, por exemplo, 142 não está na Constituição? Então, 142 é um ato constitucional. Pronto. Mas isso é interpretado pela juristocracia como uma afronta ao Estado democrático de direito. E a juristocracia tem a caneta para apertar seu botão. Mas a varinha mágica. E as pessoas estão preocupadas com isso, porque assim, o que é violência? O que não é violência? Porque as pessoas estão pegando, por exemplo, o Dino falou assim, não é possível aquelas pessoas tacarem fogo nos ônibus, tentarem invadir a Polícia Federal. Concordo. Mas por que não foram atrás delas? Por que não pegaram elas até agora? Exatamente. Agora, por que pega essas pessoas e acredita que todas as outras estão fazendo a mesma coisa do que aqueles meia dúzia, 15 pessoas que fizeram aquilo ali? Porque eu não consigo ver isso. Eu acho que a pergunta nem é essa. Qual que é, Renan? Se eu juntar aqui, ó, Serrão, Ricardo, Duda, Roma, certo? E a gente criar aqui uma associação. Vamos criar a associação dos comentaristas do Linha de Frente aqui da Jovem Pan. Aí nessa associação... a gente discute sindicato, companheiro. Sindicato que é melhor, tem que ser uma associação, companheiro. tem que ser uma associação, uma ONG. Porque aí o que a gente vai fazer? A gente vai juntar mais algumas pessoas, a Duda vai trazer 2, Ricardo 2, Roma 2, Serrão 2, eu mais 2 pessoas. E aí a gente vai combinar o seguinte, nós vamos entrar num mercado e nós só vamos sair mediante o pagamento de algumas cestas básicas. E negão, olha, você entendeu o que eu acabei de falar? A gente vai entrar, a gente não vai na porta do mesmo supermercado e pedir para que as pessoas que estão entrando no supermercado, se elas puderem, que elas pudessem ajudar para a gente poder fazer o Natal de uma família feliz, como tantas outras ONGs e instituições sérias fazem. É o caso do Lar Vicentino. Agora, você tem pessoas que entram no mercado, invadem um local privado e dizem com todas as letras que só vão sair dali depois da entrega de tantas cestas básicas. E negão? Se isso não é extorção, então eu não entendi mais. E olha que loucura. Isso não vai acontecer nada. Já acontece na Califórnia. E só pegando... Então, isso eu quero puxar para isso daí. Acontece no Brasil. Acontece na Califórnia. Acontece no Brasil. O cara tem um limite que ele pode chegar lá, entrar no mercado, pegar e sair. Então, é isso que eu queria chegar. Foi legal que você levantou isso, porque é o seguinte, primeiro, o G1, ele falou assim, ó, bolsonaristas radicais com intenções golpistas fazem manifestações em cidades brasileiras. O próprio G1, famílias ligadas a movimento social ocupam supermercado em Recife e pedem doação de cestas básicas. Gente, é a mesma redação. A gente percebe aqui justamente essa interpretação que o Girão falou. Ou seja, qualquer coisa pode ser agora interpretada como um afronte ou pode ser interpretada como um pedido. Por que algumas pessoas é um afronte para outras pessoas é um pedido? E isso abre um precedente, negão, muito sério que me dá medo. Porque é o seguinte,
você está autorizando que pessoas invadam lugares privados para suprir necessidades que o Estado deveria estar fazendo. Exato. E não esses órgãos, essas empresas privadas. Ah, eu estou com um problema de emprego. Ué, peraí, você não paga impostos? Ah, mas eu não tenho a comida no meu prato. Não tenho Bolsa Família? Agora, o que o dono do supermercado tem a ver com isso? O que os funcionários desse supermercado têm a ver com isso? É sempre os funcionários, porque é eles que vão se ferrar. Por que os funcionários nunca é o dono do supermercado. Quem se ferra porque é sempre o funcionário. Sabe o que vai acontecer? Não tem a distribuição de lucro? As empresas são obrigadas a fazer o PPL, né? Que é a participação de... plano de participação de resultados. Sabe o que vai acontecer? Essas cestas vai sair dessa conta. Sabe quem vai pagar? Os funcionários. Exatamente. Não vai sair do bolso. Porque aquilo foi um prejuízo. Se é um prejuízo, alguém vai ter que pagar. Quem vai pagar? Os funcionários. É que nem aumentar imposto. Não é o dono do mercado que vai pagar o imposto. É você que está comprando. Vai ser repassado. Vai ser repassado para você. Tranquilamente. Exatamente. Não tem picanha de graça. Não tem picanha de graça. Como não, pô? Não tem picanha. Mas o Lula disse que ia ter. Tá todo mundo esperando. Agora, vamos Ele usou uma metáfora. Foi apenas uma metáfora. Era só uma metáfora. Agora, só que tem outras coisas me dando mais medo ainda. Porque o Dino falou que ele vai botar bastante energia na segurança digital. Ou seja, vai fazer algo que o Lula já falou durante a campanha. Falta de aviso não foi. Falta de aviso não foi. Sabe o que eu fico pensando nisso tudo? Pra essa galera aí que fez o L, é o seguinte, eu tô me lembrando aqui, sem querer dar spoiler, mas já dando, da série Game of Thrones, quem assistiu aí vai estar ligado, tinha a rainha Cersei, que no determinado momento, ali, na situação política que ela enfrentava, ela encontrou um jeito de dominar a situação. Ela trouxe os altos pardais High Sparrows lá, os que cuidavam da religiosidade, da espiritualidade do povo, e deu poder para esses caras. E ela achou na religiosidade a alternativa para pegar quem era contra o sistema. Então, com a desculpa de que, você não está acreditando no que a gente acredita. Aí o que aconteceu? No começo ficou tudo legal. No começo ficou tudo bom. Os caras começaram a aprender quem falava mal da rainha, porque era contra a religião, contra a lei, não sei o quê. De repente, eles ganharam tanto poder e falaram assim para a rainha, peraí, você também tá errada. Foram lá e prenderam ela, né? A gente tem uma cena do Tropa de Elite também, que o cara chega o major chega lá pro coronel e fala assim, quem disse que o comando é teu? Sabe, isso, pra mim, é uma... Você acha que em algum momento vai reverter? Em algum momento vai virar. Eu não acredito, Roma. Eu tenho muito medo. Ventura, eu tô que nem o Armínio Fraga. Eu estou com medo. Em algum momento vai reverter. Em algum momento essa conta vai vir de volta. Virar Serrão, de volta, entendeu? Dois minutinhos pra cada um. Serrão, ele já disse que vai usar, no mundo físico, a força física. Isso. Chegar lá e vai pra cima. E no mundo digital, ele também disse, um país soberano não pode ser sequestrado por corporações privadas, quaisquer que sejam elas. Ou seja, falando de Facebook, de Instagram, ou seja, do mundo da internet. E que ele vai colocar muito dinheiro na cibersegurança. E, obviamente, a gente sabe que é o monitoramento. Vai ter um monitoramento muito forte. Tempos sombrios, Serrão? Você acha que nós vamos conseguir falar aqui no Linha de Frente? Olha, ano que falar vem? Nós vamos tentar, porque nós somos incensuráveis. Isso a gente vai fazer. Agora, se vai haver uma retaliação em cima do que a gente falou, isso está ficando bastante previsível, cada vez mais concreta essa ameaça. Quando o presidente candidato Lula falou que iria regular os meios de comunicação, e teve até uma conversa, primeira conversa que ele teve logo depois que ele venceu aí o resultado eleitoral. Ele conversou com o ministro Alexandre de Moraes. E nessa tal conversa, o ministro Alexandre teria pedido a Lula que fizesse uma regulamentação dos meios de comunicação. Só que essa regulamentação, peraí, isso é papel do Congresso fazer, não é do presidente da República, mas Alexandre pediu a Lula e agora a gente vê Flávio Dino, ministro da Justiça, fazendo repetidas declarações de que isso vai acontecer. Então, acredite, Lula está falando a verdade dessa vez.
Duda, a imprensa é a arma mais poderosa do nosso partido, Joseph Stalin. Exatamente, sempre foi. A manipulação da linguagem, a manipulação do imaginário coletivo. Quando você muda a linguagem, como eles fizeram ali, um grupo de manifestantes invadiram uma propriedade privada para praticamente exigir que algo que não é deles fosse dado para eles, ou seja, um assalto, certo? Como é que eles noticiam? Famílias ligadas a movimento social pedem doação de cesta básica. Manipulação de linguagem. Aí você vê um monte de senhorinha junto com a família na frente de um lugar que é público, manifestando e pedindo que um artigo da Constituição seja posto em prática. E isso são manifestações com intenções golpistas e antidemocráticas. Ou seja, eles manipulam a linguagem com o tempo, eles manipulam o pensamento e depois eles manipulam a forma como as pessoas agem. Esse Zé Stalin aí que você falou, esse cara é do PT? Eu não sabia. Então, né? Partido Comunista, bolcheviques, ele era Pois é. da União Soviética. Da União Soviética. Aquela porcaria que acabou, né? Dizem que acabou. Disseram que não existe mais, né? Que o comunismo é um fantasma do comunismo, né? Que é alucinação nossa. Inclusive o Flávio Dino era do Partido Comunista até outro dia. Ele é assumidamente comunista. Tem um vídeo dele na internet aí, no YouTube, de 2019, numa entrevista, assim, num bate-papo, que ele até fala assim, ó, eu sou comunista graças a Deus. Aí é até interpelado por um dos entrevistadores que fala assim, isso aí é meio incoerente, né, Lili? Não, peraí. Se eu não me engano. Se eu não me engano, é isso mesmo. É a Lilian. Não, e aí ele começa a discorrer por que ele é comunista, porque o que a gente quer é igualdade para todo mundo. O senhor é comunista de iPhone? Não, o que a gente quer é tecnologia para todo mundo, a gente vive tempos modernos e tal. E faz um discurso ali maravilhoso, num tom de voz ameno. Ele só esqueceu de falar que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas ao longo do mundo, ao longo da história, né? Se eu não estou enganado, Serrão, me Todos corrige. os opositores. 65 milhões na China, 20 milhões na União Soviética, aí tem Camboja, tem Vietnã, Coreia do Sul, tem países africanos e por aí vai. Sabe outra coisa também que ele esqueceu de falar? Talvez na época ele nem soubesse ainda, é que na Venezuela, hoje, já tem um êxodo da Venezuela de mais de 7 milhões de pessoas. Pessoas que fugiram de lá. Na Síria, tem também mais ou menos isso. Se eu não me engano, na Ucrânia, onde está tendo guerra, são mais também 7 milhões de pessoas. Só que se fala só de Ucrânia e se fala Síria. Por que não fala Venezuela? Sabe por quê? Porque não interessa. Porque lá na Venezuela é o socialismo que está mandando. As pessoas estão sofrendo, estão saindo de lá, mas não interessa falar. Negão, na história da humanidade, todos os opositores foram mortos ou colocados na masmorra. Hoje a gente sabe que a masmorra é simplesmente tirar a tua rede social e tua conta do banco. É isso aí. Você não consegue viver. E é o que a gente está vendo hoje no Brasil. Você acha que isso vai piorar? Acho que vai piorar, mas eu não vejo assim essa venezualização. A transformação em Venezuela. Essa transformação tão rápida assim, porque a gente tem que lembrar de um fato também. O Lula, ele não veio até onde ele chegou porque ele era o pica. Ele veio até onde ele chegou porque ele foi tirado da cadeia. Entendeu? Então, ou seja, o sistema tirou ele da cadeia e o sistema está com ele aqui nas mãos. Por enquanto, o Lula é da hora para o sistema. Se o Lula fizer alguma coisa errada, eu ia usar um outro termo, mas como eu já usei, entendeu? Se ele fizer fora da bacia, o mesmo sistema tira ele, não é à toa que o sistema colocou ele com o Alckmin. Foi o que eu falei do Game of Thrones. Seria o chuchu que qualquer um teria engolido. Eu queria falar um negócio para vocês. Entender a linguagem silenciosa traz muito mais benefícios do que apenas descobrir se uma pessoa está mentindo ou não. E muita gente me pergunta, Ricardo, como é que eu uso isso ao meu favor? Eu comecei a decifrar melhor as pessoas há mais de 30 anos, pois eu trabalhava com o comércio e precisava aumentar as minhas vendas para me sustentar. Então, eu juntei toda essa experiência de 30 anos dentro desse curso, Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Você vai aprender em 7 módulos tudo sobre negociação, gatilhos mentais, prospecção e outros temas importantíssimos para se tornar um expert nas vendas. Você verá a transformação que esse curso vai causar nas suas vendas, como já causou na vida de milhares de alunos meus.
Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br, para fazer a sua inscrição. E se você utilizar o cupom NIU25, vai ganhar 25% de desconto. Esse será o primeiro passo para você vencer os seus concorrentes. Existem sinais que os grandes negociadores escondem as 7 chaves, mas eu vou revelar cada um deles. Pare de ser apenas um vendedor, seja o vendedor. Aprenda comigo no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aprenda a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Serrão, peguei você no pulo, hein? Não tava pulo. Sempre alerta, né, Serrão? Sempre alerta total. Eu ia falar para tudo, para qualquer coisa. Putz, eu não tenho ainda intimidade. Eu ia falar assim, você tava nos X-Vídeos aí? Mas não vou falar isso. Não, porque eu não estava vendo nada de política brasileira. Entendi. Mas, Serrão, você lembra do seu primeiro diploma, seu primeiro diplominha? Lembro, meu primeiro diploma foi um diploma de datilografia. Nossa! Me deu muito orgulho. Meu também. Explica pra galera o que é datilografia. Boa, Serrão, boa. Aprender a escrever na velha máquina de escrever. Hamilton. E por causa dessa porcaria que eu consegui virar jornalista com 16 anos de idade, porque eu sabia datilografia. Foi uma vantagem competitiva que eu tive. Olha, negão. Eu também. Foi datilografia? Foi o quê? Dona Marta? Nada, foi aqui no Cambuci mesmo, numa escola. E eu tenho meu diploma até hoje guardadinho lá. Esse diploma eu acho bem legal. Minha mãe ainda me comprou uma Olivetti ainda, aquela de malinha. Aquela que você de malinha? Eu tenho. Com zíper? Não, a minha já era do Trek. Não, mas a malinha não tinha um zíper? Não, a minha já era... A minha sem zíper, eu tenho um Hamilton. Ah, ela era mesmo a malinha? Ela virava a mala e ela tinha 2 travas, assim. Essa de zíper era... Isso é de malandro. Essa de zíper era... Eu tenho a Hamilton, que também se encaixa. Faz isso aí, maletinha. Seu primeiro diplominha? Foi um concurso de redação da escola, que a minha redação foi premiada. Nossa, eu tô com medo de vocês. um é datilógrafo, outro é datilógrafo da Hamilton, né? É uma marca... A outra do quê? Redação. E você? Eu e Vera temos isso em comum. Eu acho que o meu primeiro diploma foi da pré-escola, que teve uma formaturinha que eu me lembro, a gente recebeu um diplominha. Olha, mas eu tive também. Meu primeiro diplominha. Vê se aparece aí pro pessoal ver. Será que vai aparecer lá? Olha aqui, ó. Que E eu era petista, ó, de vermelho. Olha lá, tela, olha lá. Olha lá. Que fofo. Tia Silvia. Será que a tia Silvia é viva ainda? Tia Silvia, será que você está viva? Se tiver, entre em contato. Petista meu primeiro... Petista, olha lá. Que é meu isso aí? primeiro... Que é isso aqui? Sou eu? Pré-escola? Não, pré-escola? Antes do primeiro ano, o que é? Olha, a tua cara não é de petista ali, é de petralha. Olha lá. E o meu primeiro diplominha. Por quê? Que coisa linda, hein? Eu quero dizer que... Você sabe que o Lula falou assim, meu primeiro diploma foi de presidente. Porra. Ele falou que foi o primeiro diploma E ele dele. se orgulha disso? Pois Até chorou no dia que ele falou isso, que eu me lembro muito bem. E as pessoas, agora, o Lula e o Alckmin foram diplomados no dia 12 e no dia 19 foram os deputados, senadores, né? Governadores. Né? E, cara, teve muita coisa diferente que aconteceu. Por exemplo, o Gustavo Gaia, ele disse assim, isso aqui não passa de... Aspas para o Gustavo Gaia, isso aqui não passa de um teatro, quem manda no Brasil é o STF. Em outros lugares, teve um coro, né, de Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Sim. Só que, ao mesmo tempo, alguns diplomados que eram bolsonaristas, né, porque parece que é um pecado você ser bolsonarista. Eu não entendo, as pessoas acham que até é pejorativo, mas tem muita gente que tem orgulho de falar assim, não, eu sou bolsonarista porque acredita que é o paralelo de patriota. A minha bio do Instagram é bolsonarista orgulhosa. Você entendeu? Então, tipo, eu não entendo isso. Eu teria vergonha se eu tivesse associado a um bandido, a um ladrão, alguém que corrupto. Exatamente. Mas e aí? Bia Kicis, Geyer, Nicolas... Eduardo tem mais um... Não, Eduardo, mas ele tá no processo de perder o mandato? Não. Porque eles estão dizendo que eles... Carla Zambelli esteve lá para ser diplomada, estava viajando. Ela não veio, porque ela está com medo, parece que, de ser presa.
Como é que vocês... Primeiro, vocês acham que eles realmente vão assumir? Porque já estão mexendo ali, mais uma vez, né? Acho que o PT disse que eles eram antidemocráticos. Não, isso só mostra o quanto eles... fomentaram o ódio e por isso eles não podem ser eles deputados. Eles não estão nem um pouco preocupados com democracia. Porque são, tipo, todos os deputados, assim, mais votados, né? O Nicolas teve 1 ponto... Foi o mais votado falar do malandragem? país. Deixa eu dar a receita da malandragem. O sistema antecipou a diplomação de Lula e Alckmin e deu diploma para todo mundo, inclusive a turma que vai ser oposição a Lula. Então, não quiseram tomar nenhuma medida agora, porque agora poderia haver reação. Então, primeiro eles querem a garantia de que o eleito sobe a rampa. Depois é outra história. Depois é depois, né? Depois você acha que vai ter briga, Serrão, em relação a esses... Depois aí começa vão começar aí os questionamentos, que eu sinto assim, minha intuição me diz que, por exemplo, no dia 2 e no dia 3 de janeiro nós teremos prisões, vamos ter sentenças, o inquérito do fim do mundo pode anunciar suas sentenças, que a dúvida é, vai anunciar logo de cara no comecinho do governo ou vai esperar para voltar do recesso do judiciário, que é no começo de fevereiro, para anunciar essas punições. Já tem as sentenças lavradas lá. Quem está no inquérito do fim do mundo vai entrar pelo cano, vai ser perseguido. Perseguição política. Crime político. A política no Brasil está perigosamente criminalizada, embora a nossa legislação não permita isso. Artigo 359-T do Código Penal não permite a criminalização da atividade política e nem da atividade jornalística, mas mesmo assim, isso vai acontecer pelo inquérito do fim do mundo. Dane-se a lei, joga o Código Penal na cabeça do maluco lá, como fez o nazista. O Roland Freisler. Ainda bem que são só os nazistas que fazem isso. Eu não quero saber de código. Jogou na cabeça do cara que estava na frente dele e falou assim, não, eu vou te condenar pelo que eu acho que eu tenho que te condenar. Negão, inquérito do fim do mundo, o que você acha disso? Você acha que eles vão prender, vão jogar a chave longe? Eu já tenho uma opinião diferente. Eu já acho que eles vão sempre estar com o machado próximo à cabeça. Para você nunca esquecer que você tem um machado próximo à sua cabeça. Então, muitos dos deputados que agora estão nesse inquérito e que já sofrem algumas ameaças, eu acho que eles vão ser diplomados e foram, e eles vão acabar assumindo seus cargos, mas sempre ali com aquele machado próximo. Com sempre ali, não gostei do que você falou, um mêsinho sem Twitter. Certo? Não gostei do que você falou. Você reclamou, um mêsinho sem Instagram. Entendeu? E se você falar mais... tem mais. Se eu souber que você, que tem vídeo seu circulando por outras redes sociais, se eu souber que Serrão está compartilhando seu vídeo, Serrão também vai ficar... eu vou discordar do Negão. Entendeu? Você tá muito bonzinho, Negão. Você não conhece a Gestapo, Negão. Eles vão pegar alguém de bode expiatório para arrebentar, para aí instaurar o medo. Porque o medo é que realmente governa. Esse é o ponto. O sistema de poder oligárquico, ele opera com medo. A partir do medo, o resto se enquadra. Isso é o que eles pensam. Vocês leram o Leviatã? Não. Cara, o Leviatã, você pega os 10 pontos do Leviatã, dá até medo de falar, mas é o que está acontecendo hoje. E um dos pontos é esse, instaure o medo. Instaure o medo. As pessoas têm que ficar com medo de se expressar, com medo de confrontar o Leviatã, que era o grande monstro. Aquele que pode tudo. Ele pode tudo. E aqui no Brasil a gente tem o Leviatã leviano, né? Que é esse Estado corrupto, esse Estado cleptocrático sem direito. Exato. É o caso brasileiro. As legiões romanas tinham uma prática que pegava o 100º soldado, amarrava e batia nele, dava porrada com um martelo especial para isso, para que ele quebrassem todos os ossos na frente de toda a tropa e ele morria ali aos poucos, com muita tortura, sofrendo, para que servisse de exemplo, para que os outros soubessem que poderia acontecer com ele. Era uma prática deles, eu não sei. Coitado de repente o último chegasse e tomava... Era uma mandinga, Um em cada 100. Se eu estiver cometendo algum erro histórico aí, o pessoal, por favor, pode corrigir. Mas um em cada 100, tinha essa prática. Morria para servir de exemplo.
olha só o que nós podemos fazer com você. A gente escolhe um de vocês e simplesmente mata sem motivo algum, da pior maneira possível. Eu concordo com o Serrão, concordo com o Negão. Primeiro vai ser punido alguém exemplarmente para que fique... É a mesma coisa na guerra. Sabe que no Vietnã o pessoal fazia? Além de matar os inimigos, cortavam-lhe as cabeças, estripavam e colocavam pelo caminho por onde a tropa inimiga ia passar, para que o pessoal visse aquilo e ficasse aterrorizado e pensasse assim, meu Deus, esses caras são ruins demais, são leviatãs, entendeu? Demônios. Só mudou, realmente, é o que eu falo, mudou o tempo, mas as práticas são as mesmas. Exatamente. Você vê, Roma mesmo, eles crucificavam e botavam no caminho que levava a Roma para mostrar, se você pisar fora da bacia, como diz o Negão, você vai ser crucificado e queimado. Aqui no Brasil, o Tiradentes, ele não só foi enforcado, ele foi enforcado e foi escortejado e foi distribuído em várias cidades do país para mostrar, isso aqui é um pedaço do Tiradentes. Hoje é o quê? É a multa impagável, é você não conseguir ter uma conta em banco, é você não ter uma rede social. Cara, é tipo assim, tá me dando, de verdade, tá me dando mal-estar, fala isso. Sim. Porque a gente tá no Brasil, cara. Eu acho que o mal-estar não tá nem no fato de você ver os grandiosos fazerem isso. Eu acho que o mal-estar vem quando a gente vê jornalistas aplaudirem isso. Boa. Jornalistas mudarem. Eu vi muita gente... O Flávio Dino foi na segunda-feira no Roda Viva e a gente está gravando na quarta e está sendo a semana inteira todo mundo falando do Flávio Dino. Falo, gente, o Flávio Dino falar as coisas que ele falou, eu não esperava outra coisa. Entendeu? Você não espera, é a mesma coisa que o Haddad. Você não espera do Haddad que ele vai ter um plano tipo do Paulo Guedes. É lógico que não, porque senão teriam deixado o Paulo Guedes. Você espera do Flávio Dino que ele vai fazer exatamente falar as coisas que ele fala, porque é o histórico dele, é a cara dele fazer isso. Me espantaria se ele... Eu ficaria incomodado se ele falasse diferente, como eu fiquei no caso do Lula, que na campanha inteira falou a verdade. E não é à toa que a gente pode chamar o Lula de tudo, menos dizer que ele está fazendo estelionato político. Ele não está. A gente está vendo o resultado do que ele disse na campanha. Só que o problema são os jornalistas. Eu vi jornalistas rindo assim, ó, e não é um rindo de nervoso, é um rindo de felicidade. Tipo assim, finalmente alguém está falando isso. Você não pode ficar feliz porque o outro está sendo calado. Quantas vezes eu falei nas minhas lives, eu disse assim, gente, pega uma deputada que a maioria não gosta, só gosta quem vota nela, a Maria do Rosário, a Gleisi Hoffmann. Muita gente torce o nariz para essas duas. Mas, cara, a Gleisi Hoffmann tem que falar sem remorso nenhum as coisas que tiverem dentro do coração dela, que tiverem dentro do cérebro dela. Porque as pessoas que votaram, tanto em Maria do Rosário, quanto em Randolph, quanto em qualquer um outro, eles querem isso. Só que você não pode calar elas e você não pode ficar feliz se, de repente, Maria do Rosário fosse calada. E é esse o grande erro dos jornalistas brasileiros hoje. Eles estão literalmente felizes porque outros jornalistas... Olha só, hein? Não rola nem um corporativismo. Não é porque o Alessandro não está falando. Não, é um jornalista, né? É um jornalista. Se o Serrão não puder falar, outros jornalistas vão rir, outros jornalistas ficarão felizes. E eles falarão isso publicamente. Entendeu? Só que uma hora vai se voltar contra ele. É isso que eu quero perguntar para Duda. Porque assim, eu tenho um pouco de medo disso, o Romar, porque é o seguinte, parece que realmente está virando um único partido, igual na China. Só tem um partido. Como é na Venezuela, só tem praticamente um partido ali, porque os outros não aparecem. Se você vai para a votação, dá 96% de aprovação para o Maduro. Então, e parece que a população, uma vez o Negão falou assim, olha, eu não sei não, se aqui no Brasil você der picanha e cerveja, os caras aceitam viver numa ditadura. O Negão falou isso uma vez. Eu falei. E eu fiquei pensando assim, cara, a gente tá vendo pessoas, eu não sei se são incautos, são pessoas com problemas cognitivos, mas de verdade, elas estão felizes porque o partido opositor ao delas está sendo calado. É como se fosse, sabe assim... apagando. Mórbido, né? Apagando. Não, e outra, é que nem aquele sorriso, né, que é o Dumping Delight, eu nem gosto de falar o que significa, porque senão vão falar que eu tô xingando o cara, mas depois procura aí o que é o Dumping Delight, né, que é esse sorrisinho assim, que, eu vou fazer de novo.
que o Alexandre de Moraes fez, assim, eu ainda vou prender e dar mais multa. Só voltou aquele negocinho aqui, né? Como é que era aquele do... Sabe aquele do dedinho lá do... Minimin. Aí eu pergunto pra você, Duda, você que é uma jovem, a mais jovem aqui da mesa, cara, que país é esse? Que país que você tá vendo que você vai viver os seus próximos 50 anos? Nem me lembra. Então, como é que é isso? Como é que a galera que tá em casa, que tem a mesma idade sua, você tá com 20 e quanto? 19, doido. Porra, eu tô achando que ela tá com 20 e tanto, ela tem com 19. Porra, você vai viver mais 50, 60 anos aqui. Como é que você ouve dessa galera? Não é possível que o cérebro deles foi comido com salsinha. É muito assustador, porque quando a gente é mais novo, eu tava numa livraria antes de vir pra cá, e eu tava vendo alguns clássicos de infanto-juvenil que a minha época, quando eu tinha lá pelos... A minha época, né? Quando eu tinha lá pelos meus 12, 13 anos, o pessoal lia muito, que era Hunger Games, né? Jogos Vorazes, que tinha um governo totalitário e tudo mais. E a gente via essas coisas e realmente parecia só coisa de ficção. Né? A gente pensava, nossa, que absurdo fazerem isso com a população, que absurdo calarem as pessoas assim, né? A protagonista era o tordo, ela representava ali uma esperança e tudo mais. E tudo soava muito ruim pra gente, a gente lia essas ficções sobre governos totalitários e era horrível, né? E hoje em dia eu tô com 19 anos e eu tô tendo que ter preocupações que eu nunca imaginei que eu fosse ter que ter. Eu tô tendo que me preocupar se o meu nome vai aparecer no inquérito daqui a pouco. Eu tô tendo que me perguntar se não vão me censurar nas redes sociais por eu ter questionado alguém. Não é nem xingar, porque eu não xingo ninguém. Não é questionar mesmo. De forma educada. Eu tô tendo que me preocupar se não vão bloquear todas as minhas contas. Sabe? Então, assim, são preocupações que eu nunca imaginei que eu fosse ter com 19 anos. Aí a sua pergunta, como que você acha que vai ser a sua existência nesse país pelos próximos, sei lá, 60 anos? Cara, é assustador. Porque eu fico pensando, essas pessoas que estão fazendo tudo isso são todas raposas velhas na política que estão fazendo um dano que vai chegar a um ponto que vai ser irreversível. Irreversível. Eles já vão estar tudo a 7 palmos abaixo do chão. E o pessoal da minha idade ainda vai estar se ferrando por causa de tudo que eles estão fazendo agora. Isso. Então, assim, é muito assustador. É muito assustador. Mas o pessoal da sua idade ainda tem um outro porém também. Do que o Ricardo estava falando é uma teoria que eu tenho, que é a chinalização brasileira. O que é isso? Eu sempre digo o seguinte, baseado assim no povo pobre do Brasil, na grande maioria, que é o seguinte: se chegasse a China aqui no Brasil e dissesse assim, ó, eu vou te dar educação de qualidade, eu vou te dar infraestrutura, eu vou te dar segurança e eu vou te dar uma boa saúde, certo? Um bom sistema de saúde. Em troca, o que você vai ter? Em troca, você vai ter o totalitarismo, você vai ter o partido único. Você vai ficar calado. E você vai ficar calado. Mas, Negão, você tá fazendo isso. Mas então, Negão... Não, mas o povo aceitaria. Não, na boa. Sem pensar duas vezes. Negão, mas eu peguei o downgrade. E a geração que seria da Duda... Ia achar que era normal. Já ia achar normal. A China já tá fazendo isso. Mas qual que é o problema, Negão? O problema é que, assim, eles não estão se vendendo por isso. Eles estão se vendendo pelo ranço, entendeu? Pelo ódio. Mas sabe o que mais me esse negócio de amor venceu? Porque, assim, eu quero ver o cara preso. Eu quero ver o Negão, voltar pra sucata, como se fosse algo pejorativo. Entendeu? Eu quero ver a Jovem Pan acabar. Tipo, cara, quantas famílias trabalham aqui? Só que tá entendendo? uma coisa que... É um ódio. Uma coisa que fica muito clara, Ventura, é o seguinte: a diferença da China para o que vai acontecer no Brasil é a seguinte: a China não comprou a sua população com programa... como é que fala? Programa popular, não. Programa social. A China comprou a sua população baixando imposto. Ou seja, nego lá trabalhou baixando imposto, baixando negócio trabalhista. Para sobrar dinheiro para eles. Exatamente. Eles trabalhar do jeito que ela produziu. Não é à toa que um cidadão médio da China... O problema... Já conversa com o chinês, é isso que eu sempre falo. Falo, gente, se vocês tiverem a oportunidade um dia, conversa com um chinês. Você vai ver que o problema dele não é igual ao nosso. O problema dele eu não aguentava mais o partido em cima de mim. Eu montei uma empresa e tinha um cara do partido dentro da minha empresa. Sim. Dentro da escola do meu filho, tinha um cara do partido. O problema dele é a liberdade. E hoje... Os problemas dele não são os nossos. E hoje vai ficar muito mais fácil, Negão? Porque a nossa vida tá na internet. Exato. Então é muito mais fácil. É muito fácil você acabar com a vida de alguém. O cara vai estar aqui, ó.
O cara vai estar aqui, te monitorando o que você fala, o que você pensa. Que já acontece lá. E outra, as pessoas só estão querendo, Serrão, falar. Isso. Ninguém está querendo matar ninguém está querendo depor ninguém está querendo roubar, extorquir, o básico, destruir. é só falar. As pessoas só estão querendo falar. Elas estão na frente dos quartéis porque elas querem falar, elas querem ser ouvidas, querem questionado. Falamos, e eu gosto dessa mesa, Serrão, porque aqui, ó, a gente tem aqui, eu acho que, modéstia à parte, hein? Eu acho que é a melhor mesa da Jovem Pan. Sabe mas por quê? é mesmo. Muito obrigado. Aqui a gente tem o Negão, que vive uma realidade, a gente tem o Roma, que vive uma realidade, a gente tem a Duda, que vive uma realidade, tem o Ventura, que vive uma realidade, e tem o mestre Serrão para botar ordem nessa bagunça toda aqui. Serrão, como é que você vê isso como um grande jornalista? Ó, sereno. Cientista, político. Como é que você vê, de fato, o Brasil daqui para frente? Olha Sem só. papas na língua. Pior do que jornalista stalinista é quando você tem uma população que está amedrontada, mas ao mesmo tempo pronta para entrar em guerra. Isso é um dado perigoso. E pior do que isso, é quando você tem os representantes eleitos do povo se acovardando, aceitando o jogo ditatorial, o jogo totalitário da juristocracia. O parlamento brasileiro se rebaixou nesse final de ano. Chegou ao seu nível mais baixo nessa legislatura. E o que a gente espera é que a próxima entenda que ela tem o papel de colocar um freio nesse autoritarismo, restabelecer esse equilíbrio institucional que agora está faltando. O judiciário está mandando mais que os demais poderes. O poder executivo que agora assume vem com sede de poder também. Vai querer mandar mais que o judiciário. Em princípio, parece que ele vai vir em parceria, mandando junto. Mas não se iludam. Vai haver um confronto entre esses poderes. E o poder do povo eleito tem que se manifestar. Se essa covardia não acabar, o Brasil é quem vai acabar. 30 segundos, Negão, para você dar o recado, porque amanhã é Natal. Daqui a poucas horas. Já, a galera já tá, já tá tomando banho, passando perfume, botando ali uma peça de roupa. Já tá esperando O tender já tá cheirando no fogo. Já tá. 30 segundos, Negão. Bom, um Feliz Natal para todo mundo e você, por favor, pare de falar de política nesse Natal. Pelo menos na ceia, né? Pelo menos na ceia. Não esquece que você tem aí o seu tio que é bolsonarista ou o seu primo que é petista. Não, esse é o momento da família ficar juntas, porque no final das contas, meu amigo, são vocês contra eles, entendeu? Duda. Feliz Natal para todo mundo. Amém. Duda. Pessoal, é bom a gente não esquecer o significado real de Natal, né, gente? Não é comprar presente caro, não é arranjar briga com a família na hora da ceia. Então vamos todo mundo ser grato. Vamos ser bastante grato, porque apesar das dificuldades, a gente vive num mundo lindo, com muita coisa bonita, e gratidão é o que mais importa para tudo. Eu sou grata a vocês, eu sou grata pela mesa, eu sou grata à Jovem Pan, e é isso aí. Roma. Eu quero replicar um videozinho que eu vi. Disse assim: invista na sua mente, porque ela vai te levar muito além. Invista na sua fé, porque ela vai te levar a lugares que você nem imaginou. Invista na sua alegria, invista em você, porque você veio nesse mundo para ser feliz. Eu tenho a minha fé, que se expressa na Igreja Católica. Para mim, o Natal tem um significado mais que especial, e o que eu desejo para você é o que eu desejo para minha família. Felicidade, paz, alegria, prosperidade, harmonia e, principalmente, como eu disse, felicidade para todo mundo. Serrão. Olha, eu estarei aqui no Natal daqui a pouquinho, hein? No jornal Jovem Pan. Mas, antes disso, pense naquele que nasceu no Natal. O Natal, a razão é dele. Aquele que veio ao mundo para nos salvar, para nos dar exemplo, esse que é vivificado a cada instante no nosso coração e nas mentes das pessoas de bem. Feliz Natal para todos. Natal é uma festa cristã, mas virou a festa do Papai Noel ou do amigo secreto. Bom, ninguém é obrigado em acreditar nesta ou naquela religião, mas nossas crianças não estão tendo a oportunidade de escolher. Já não há mais presépios nas casas ou no comércio. Eu vou te falar mais, estamos perdendo a oportunidade de ensinar a figura humana que foi Jesus.
Você quer alguém com o maior número de adjetivos e qualidades para ser espelhado e ensinado? Jesus viveu numa vila chamada Nazaré, com uma população estimada em 400 pessoas. Nasceu de uma família de uma classe social extremamente baixa, sem muitos recursos. Seu pai, por muito tempo, foi zombado, pois a sua mulher ficou grávida antes da primeira relação. Deus mandou até um anjo para falar com ele e acalmar José, pois esse já não estava aceitando muito essa novidade. Mas Jesus tinha um propósito, uma meta. Ele queria salvar o mundo. Olha a meta desse cidadão: salvar o mundo. E muitas vezes achamos que as nossas metas são grandes. Ele se preparou e foi à luta. Teve que enfrentar uma grande e forte situação consolidada para atingir a sua meta. Os fariseus eram dono da situação, respeitados por todos os tementes a Deus e controladores dos templos e das regras. Mas Jesus acreditava numa nova ordem, numa nova regra, a regra do perdão, a regra do crer sem intermediários, sem templos, sem fariseus, controlando quem podia e quem não podia receber a graça. A tua fé te salvou, muitas vezes ele disse. Ele começou com uma pequena turma, os discípulos, os primeiros a acreditarem que sim, era possível espalhar uma nova ideia, uma nova ótica no meio dos gigantes e potentes grupos dos fariseus. Jesus não tinha templos para vender a sua nova ideia. Ele pregou nas montanhas, vales e beiras de mar. Jesus não tinha carruagens nem cavalos, ele andou a pé centenas de quilômetros toda a Galileia. Muitos zombavam de Jesus, recebeu muitos nãos, foi humilhado, escorraçado, mas ele persistia, procurava outra cidade para semear as suas ideias. Muitos discípulos desanimavam, mas Jesus motivava-os com metáforas, parábolas e delegava o seu legado, dizendo: depois de mim, vocês continuarão essa obra. Conversando as suas ideias com prostitutas, leprosos, cobradores de impostos, fariseus, ateus, ladrões, quebrando assim vários paradigmas da época. Se fosse hoje, talvez Jesus fosse cancelado. Sua vida correu risco várias vezes, mas ele tinha uma meta, um sonho, um objetivo. Jesus morreu para alcançar as suas metas, proclamando as suas ideias, querendo realizar o seu objetivo. Pois bem, depois de 2000 anos, eu estou aqui falando sobre ele e acredito que ele conseguiu. Feliz comemoração ao nascimento de Jesus. Eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Feliz Natal! De Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.